Queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar te abençoando com uma mensagem de quinta-feira. Nossas mensagens curtas, mas tão profundas quanto as mensagens de domingo. Eu quero te ajudar hoje a você entender um salmo que tocou muito o meu coração, porque esse é um salmo que fala sobre um tema que nós temos muita dificuldade de pôr em prática no nosso cotidiano, que é esperar para que algo aconteça. Esperar em meio aos processos. Como nós devemos lidar em meio aos processos da vida. E esses processos, normalmente, eles têm muito daquilo que nós temos muito medo hoje em dia por causa da nossa sociedade imediatista, que é ter de esperar com paciência. Ai, como é difícil ter paciência no mundo de hoje. Ainda mais num mundo onde, como eu já disse, as pessoas querem tudo rápido, as pessoas querem passar o mais rápido possível pelas suas dificuldades. Porém, se nós olharmos profundamente a palavra do Senhor, que é o manual da felicidade, a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que ensina o ser humano e diz como ele deve proceder em cada dificuldade, em meio a cada processo da vida, nós vamos entender que nós precisamos de ter paciência, de desenvolver essa paciência, porque esse é um atributo divino. E você até pode não querer desenvolver a sua paciência, você até pode não querer fazer aquilo que eu estou te ensinando nesse vídeo. Aliás, que eu estou te ensinando não, que o autor que nós vamos ler agora vai nos ensinar, porque eu vou aprender junto com você. Você até pode não querer colocar isso em prática, mas saiba de uma coisa: toda vez que você quer um princípio na Bíblia, isso tem um preço. E você até pode passar pelas dificuldades sem ter paciência. Só que a chance de você fazer algo que vai prejudicar o teu futuro é muito maior. Então, eu acho a Bíblia tão instrutiva porque ela nos dá dois caminhos. A opção de escolher e obedecer, assim como nosso Deus. Ele nos dá a opção de obedecer e andar nos seus caminhos, ou a opção de rejeitá-lo e tentar a nossa vida do jeito que nós queremos. O problema é que se nós fizermos do jeito que nós queremos, nós não vamos conseguir ser felizes de verdade. Nós não vamos conseguir alcançar os objetivos que Deus ele tem para a nossa vida. Nós não vamos conseguir ter uma vida com sentido, porque uma vida com sentido só se alcança quando você está vivendo segundo a vontade do nosso Deus, a vontade perfeita do nosso Criador, e você está ajudando as pessoas. Então, se você quer, assim como eu, ser uma pessoa que pratica aquilo que está na palavra e quer viver a palavra de verdade, eu recomendo agora você abrir a sua Bíblia no Salmo 37, que é o Salmo do Rei Davi, e nós vamos estar estudando esse salmo juntos. E eu quero deixar bem claro, eu não sou nenhum professor, não sou nenhum mestre, eu sou apenas uma pessoa que, graças a Deus, me deu a capacidade de interpretar a palavra, a mesma palavra que você tem, e eu consigo, graças ao Senhor, trazer uma explicação. Eu recomendo você abrir a sua Bíblia no Salmo 37, que é o Salmo do Rei Davi, que é um autor que vai nos ensinar a como nós devemos passar por cada processo da nossa vida. E diferente de uma pessoa comum, por exemplo, não é a mesma coisa que eu estar tentando te ensinar isso, porque, sendo bem sincero, eu tenho muita dificuldade nisso. Quero reiterar isso e deixar isso bem claro. Eu estou aprendendo tanto quanto vocês nessas aulas. Porque se nós não pegarmos os exemplos que deram certo na palavra, nós vamos ter uma vida com muito mais dificuldade. É aquilo, tem uma frase, não é nem cristã, mas é uma frase de um homem muito inteligente que diz bem assim: o inteligente aprende com seus próprios erros. O sábio aprende com a vida dos outros, com o erro dos outros. Então, se você quer aprender e passar pela vida com muito mais leveza, sem ter que sofrer tanto, eu recomendo você aprender com as pessoas que são referências naquele assunto que você quer aprender. E o Rei Davi, ele é, nesse sentido de nos ensinar como nós devemos proceder em meus processos. Porque se tem uma coisa que é difícil na vida do ser humano, é quando nós passamos por algo incrível na nossa vida, acontece algo muito bom, que nos deixa muito alegres, muito felizes, e aí, de repente, nós temos que voltar para a nossa vida cotidiana. E isso é meio frustrante. Mas o rei Davi ele teve que passar por várias vezes na sua vida por isso. E ele passou muito bem, segundo a palavra que está escrito na Bíblia. Então, se nós queremos aprender a passar bem também por essas dificuldades, em meio aos processos, eu acredito que nós devemos aprender com ele também. Então, como eu já disse, abra comigo sua Bíblia, caso você queira fazer alguma anotação, eu recomendo. E se você não quiser, apenas acompanhe aqui na legenda, escute, tudo bem? Então vamos lá. Salmo 37, Davídico. Não se aborreça por causa dos homens maus,
e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. O que o rei Davi está falando aqui? Não tenha inveja daqueles que praticam o mal e aparentemente saem impune, porque Deus está olhando eles. E só prevalece, pessoal, aqueles que são de verdade. O princípio da verdade é um princípio que nos dá durabilidade. E aquele que é perverso, ele vive uma vida de mentira. Ele vive uma vida se enganando, porque ele acha que não vai ter consequência o mal que ele está plantando. Mas na Bíblia está escrito: tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Ninguém zomba de Deus. Ou seja, o princípio de plantar e colher é um princípio imutável. E não é que Deus ele vai castigar a pessoa, porque ele pode. Mas não necessariamente não é preciso que ele o faça. Porque as próprias ações da pessoa em vida, ela vai colher. E se ela não colher em vida, no dia do juízo final, no dia onde todos nós teremos que prestar contas sobre aquilo que nós fizemos aqui nessa terra, nós seremos julgados. E aí a conta vai chegar. Ou seja, é inevitável. O ímpio ele tem aparência de prosperar e ele prospera por um pouco, mas logo sua prosperidade passa. Então o que o rei Davi continua nos instruindo a partir do versículo 3? Ele diz bem assim: confio no Senhor e faço o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Ou seja, o que o rei Davi está nos sugerindo? Ele está falando para nós confiarmos no Senhor. E por mais que o ímpio faça o mal, nós devemos fazer o bem. Por mais que nós venhamos receber o mal do ímpio, nós devemos confiar no Senhor, que é Ele quem garante a nossa vida, Ele é quem garante o nosso futuro, Ele é quem tem a nossa recompensa por nós fazermos o bem. Então, mesmo às vezes você está fazendo algo na sua vida e você pensa, caramba, eu estou aqui fazendo isso, ninguém está me notando, eu estou aqui no meu trabalho, eu sei da palavra, eu sei que eu tenho que fazer o meu melhor, porque a palavra nos instrui, né? Aquilo que você vai fazer para os homens, faça como se você estivesse fazendo para o próprio Deus. Então eu estou cumprindo esse princípio, estou fazendo as coisas com excelência, só que eu vejo todo mundo ao meu redor fazendo de qualquer jeito. Meu irmão, não procure a sua recompensa humanamente, porque como Jesus Cristo fala sobre os fariseus, eles, por se exaltarem aqui na terra, já têm a sua recompensa aqui na terra. Busque um galardão eterno, busque a coroa da justiça, busque a coroa eterna e você vai ser muito feliz. Deus que tem a sua recompensa, Deus é quem está anotando tudo aquilo que você faz. E fique tranquilo, Ele é justo, Ele defende o seu justo. Então vamos lá. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. O que é deleitar-se no Senhor? Deleitar é, por exemplo, quando eu era mais novo, e meu pai e minha mãe, eles já tinham que pagar a conta quando eu era mais novo. Agora, hoje em dia, eu tenho noção de que eles têm que pagar a conta e eu me preocupo em ajudá-los. Mas mesmo assim não são grandes preocupações. Mas quando eu era mais novo, eu podia experimentar disso de uma forma muito diferente, porque a minha mente de criança não estava preocupada com contas, eu sabia que a comida ia estar na mesa na hora do almoço. Eu sabia que quando eu fosse pedir algo para os meus pais que eu necessitasse, eles poderiam me dar. Eu simplesmente confiava, eu não me preocupava. Nossa, como é que será que meu pai vai fazer? De onde é que ele vai tirar esse dinheiro? De onde é que minha mãe vai tirar esse dinheiro? Não, eu não me preocupava com isso, porque eu me deleitava nos meus pais. Então você deve fazer o mesmo com o Senhor. Por mais que haja problemas, por mais que haja dificuldade, você deve conservar uma mente de criança, no sentido de pureza. Porque mesmo em diante ao caos, mesmo diante à dificuldade, você deve deleitar-se no Senhor, confiando que Ele está cuidando do seu futuro. Continuando, entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele, e ele agirá. Se você confiar no Senhor e entregar o seu caminho, ou seja, Senhor, eu tenho um plano de ir por esse caminho, mas não seja como eu quero, seja feita a tua vontade, aí sim você vai poder experimentar do cuidado do Senhor. Quando você confia de verdade e entrega os seus caminhos ao Senhor. Então aí, no versículo 6, ele continua dizendo: ele deixará claro como a alvorada que você é justo. O Senhor deixará claro como a alvorada que você é justo. Você não precisa falar para as pessoas, nossa, olha como é que eu sou bom. Porque isso é ter orgulho. Você não precisa ficar, como é que eu posso dizer, provando para as pessoas a sua identidade em Jesus Cristo.
A sua identidade é provada à medida que você confia no Senhor, os seus caminhos, e Ele mesmo mostrará diante das pessoas que você é justo. Não se preocupe em se defender em meio a tribunais. Ele é a sua defesa, Ele é o seu juiz, e Ele que está provendo a justiça para você, para a sua causa. Se você é justo e confia no Senhor. Continuando. E como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Ai, isso é uma coisa. Nossa, o salmista aqui que ele pega pesado, né? Não é? Ele fala: aguarde por ele e confie com paciência. Como isso é tão difícil nos dias de hoje? Mas é necessário que nós aprendamos a desenvolver a paciência. E sabe como é que você desenvolve a sua paciência, por mais que você não queira? É nas dificuldades. Porque o apóstolo Tiago, depois ele fala no seu livro o seguinte: nós nos gloriamos também na tribulação, porque a tribulação produz paciência. A tribulação produz paciência. Ou seja, você só aprende a desenvolver a característica da paciência diante da tribulação. O que é tribulação no crentez? Problema, dificuldade, coisas que você quer fugir. Mas se você fugir, você não vai desenvolver a paciência. Por isso, não peça a Deus para te livrar do problema. Peça para Deus te ensinar em meio a essa dificuldade. O apóstolo Tiago ele continua falando, porque a paciência produz experiência, e a experiência é esperança, ou um caráter aprovado. E a esperança não nos decepciona. Por isso que nós não devemos fugir das tribulações, mas nós devemos desenvolver a capacidade de ser pacientes e confiar no Senhor. Porque como o apóstolo Tiago ele fala, nós nos gloriamos também nas tribulações, ou seja, nós rendemos glória ao Senhor. Não é porque, eu estou na tribulação, nossa, que delícia, eu estou na tribulação, eu estou na dificuldade. Não, não é isso. É você dar glórias ao Senhor, você render um cântico de alegria, de deleite no Senhor. Porque mesmo diante da dificuldade, você confia nele e você sabe que ele está com você em meio à dificuldade, em meio à fornalha. Continuando, porque nosso tempo ele não para, né? Vamos lá. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Aqui ele volta para o primeiro versículo que ele já nos está nos ensinando. Não devemos nos aborrecer com o sucesso alheio, porque isso é inveja, isso é cobiça. Nós não precisamos ficar nos comparando com as pessoas. Cada um tem a sua corrida. Você é um filho tão único de Deus, você adora exclusividade. É isso que me intriga no ser humano. Nós adoramos exclusividade, mas nós sempre estamos olhando para a vida do outro, para os resultados do outro. É impressionante a hipocrisia do ser humano. Que nós deixemos de ser hipócritas e nós façamos aquilo que precisa ser feito, que é confiar no Senhor e que nós possamos escrever a nossa história com o Senhor. Que nós venhamos viver os planos dele, porque na Bíblia já está escrito. Ele tem escrito todos os dias da nossa vida, mesmo antes do nosso nascimento. Então que nós venhamos orar consultando ao Senhor sobre o nosso futuro e que nós venhamos alinhar as nossas expectativas com aquilo que ele já tem preparado para nós. Então, continuemos. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. É verdade. Quando você se enfurece, quando você age irritado, você para de pensar. Você começa a agir por emoções passageiras e você pode tomar uma decisão que vai reverberar durante anos por causa de uma decisão errada. Quantos maridos, por exemplo, ou quantas esposas já falaram para o marido: sai daqui, eu não te quero mais aqui, no momento de fúria, e o marido foi embora e nunca mais voltou. Quantos maridos, no momento de raiva, fizeram coisas que desaprovam, fizeram coisas que prometeram para si mesmos, que provavelmente já viram o pai fazendo com a mãe, e fizeram isso com a esposa, e depois, por causa disso, perderam a esposa. Então, não seja assim, não age na fúria. Davi ele já nos alerta sobre isso. Quando estiver irado, fique calado. Não tome decisões precipitadas. E eu sei que isso é difícil de colocar em prática, mas tudo que está na palavra é possível treinamento. Inteligência emocional está na Bíblia. Inteligência emocional, você não tem ela já por si própria.
ela é adquirida. Você tem que ir treinando ao longo do tempo. Então comece toda vez que Deus ele te dá uma oportunidade de treinar sua paciência, comece sempre a treinar o silêncio. Toda vez que você se irar, treine o silêncio. Vamos continuar. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo, e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Um pouco de tempo, e todos os seus perseguidores, eles desaparecerão. Como Davi, ele fala em muitos salmos aqui. Eu glorifico o Senhor e louvo o Senhor porque ele me livrou de todos os meus inimigos. Sério, eu falo isso, eu sinto a paz de Davi. Eu consigo sentir, porque é a paz que excede de todo entendimento. Que você possa também viver essa realidade na sua vida. Não se ire, não faça, aliás, até se ire, porque você é um ser humano, mas não tome decisões irado. Não pratique o mal, porque as pessoas fazem o mal. Antes, escolha fazer o bem, confiando no Senhor. E por um pouco de tempo, os seus inimigos desaparecerão, porque o Senhor é fiel. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os humildes, não os orgulhosos. Os orgulhosos tomam atitudes por si próprios. Os humildes confiam no Senhor porque Ele é justo para com eles. Os ímpios, ou seja, aqueles que não temem o Senhor, eles tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois ele sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembanham a espada e preparam o arco para abater o necessitado e o pobre, para matar os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração, e os seus arcos serão quebrados. Sabe o que eu acho interessante? É que o rei Davi, nós temos que lembrar que o rei Davi, ele viu isso aqui acontecer. Quem era ímpio na história do rei Davi? Um dos ímpios mais famosos da Bíblia, o rei Saul. Ele começa sendo justo diante do Senhor, sendo um homem humilde, só que ele ouve o louvor, o clamor do povo, ele começa a infamar-se, ele começa a se envolver com a fama terrena, e ele começa a deixar o seu orgulho inflado. E quando ele começa a ser um orgulhoso, ele se torna um ímpio porque ele começa a rejeitar o Senhor. E sabe qual é o fim de Saul? Saul, ele termina numa batalha onde ele morre pela sua própria espada, onde ele se mata. Ele joga a sua espada e se joga em cima da sua própria espada, porque ele era ímpio. Então não seja como o rei Saul. Escolha ser como Davi. Não escolha o caminho do Saul, porque o caminho do rei Saul é caro, é custoso. Você vai terminar mal, porque você vai rejeitar o Senhor. Enquanto Davi, por mais que ele tenha errado, até mais que Saul, se nós formos olhar na ótica humana, que nós possamos ser como o rei Davi. Se errarmos, nos arrependermos diante do Senhor de coração sincero e buscar a correção dele, buscar com humildade, nos humilharmos diante da poderosa mão do Senhor, porque no devido tempo ele irá nos exaltar. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Isso aqui é um segredo muito grande que o rei Davi ele fala sobre as riquezas, no caso. Melhor é o pouco do justo do que o muito do ímpio. Por quê? Porque quando você é ímpio, você gasta com seus próprios prazeres, você esquece daquilo que o Senhor te entregou, da missão que o Senhor te entregou, e não ajuda as pessoas, ou seja, a riqueza perde o sentido. Vai por mim, gente, eu trabalho, eu recebo um salário, e eu posso te dizer que por mais que você ganhe e ganhe e ganhe com seu esforço, você até pode ter muito dinheiro, mas dinheiro vem e vai. Isso não te traz satisfação. Quando você não tem paz, você pode ter muito dinheiro na conta. Isso não é nada. Não é nada perto daquilo que o Senhor te dá. Uma vida com propósito e com sentido. Riquezas e dinheiro não são nada sem Deus dando direção. Por isso temam ao Senhor e rejeitem o mal. Pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O ímpio tenta pelo próprio braço, tenta pela própria força viver a sua vida, mas os justos, quem sustenta é o Senhor. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade,
não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Ou seja, tudo pode estar em crise, mas quando você tem o Senhor, Ele é o seu sustento. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como a fumaça, ou seja, eles desaparecerão como a fumaça. A fumaça vem e logo se dissipa. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Olha que diferença entre o ímpio e o justo. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem. Quem é ímpio tem que tomar emprestado e acaba não conseguindo devolver. Mas os justos dão com generosidade, porque eles têm fartura para poder dar, porque é o Senhor que sustenta. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ela amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos do homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor toma pela mão. O rei Davi ele experimentou isso de perto, não é? Ele caiu, mas o Senhor o sustentou. Quantas vezes ele errou, mas o Senhor, pela misericórdia dele, o trouxe de volta à vida. A Bíblia fala, o rei Davi ele fala em um dos certos versículos, um dos salmos, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor me trouxe da sepultura, o Senhor me pegou pela mão e o Senhor me restituiu. Então que nós possamos ser assim na nossa vida, vivendo todos os dias em meio aos processos, que nós possamos ter o nosso sustento no Senhor, porque Ele é quem sustenta os nossos passos. E Ele sustenta o homem que o agrada, ou seja, que cumpre a sua palavra e se desvia do mal. Já fui jovem e agora sou velho, e nunca vi o justo desamparado nem seus filhos mendigando pão. Olha só o que Davi está falando. Ele fala, eu já fui jovem e agora eu sou velho, mas nunca vi o justo desamparado nem seus filhos mendigando pão. Deus cuida dos seus filhos. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Ou seja, se nós sempre fizermos o bem, sempre seremos acolhidos pelo Senhor. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no seu coração a lei do seu Deus e nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, ou seja, o ímpio fica tramando. Mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos. O Senhor não deixará o justo cair nas mãos dos ímpios. Nem permitirá que condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Não se pode ser encontrado. Ele dá muito fruto, mas logo desaparece. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Há futuro para aquele que promove a paz, para aquele que é pacificador. Isso é uma verdade. Quem fica só tramando problemas, quem fica sempre naquela velha mentalidade, né? Ah, bateu, levou, não leva desaforo para casa. Essa pessoa nunca vai ser feliz. Essa pessoa nunca vai conseguir ter paz. Essa pessoa nunca vai conseguir ter um futuro. Porque, como eu já disse na hora que eu estava falando sobre o dinheiro, sem paz que Deus te dá, é impossível você conseguir viver um futuro de verdade. Você pode até existir, mas nunca terá paz. Então, mas todos os rebeldes serão destruídos. O futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e salva porque nele se refugiam. Então o rei Davi ele termina nos deixando algo muito forte. O Senhor ajuda e os livra, e ele livra dos ímpios e salva, porque nele se refugiam. O Senhor livra os justos. Mas sabe por quê? Porque o justo não busca o seu refúgio no dinheiro,
não busca o seu refúgio no contato, não busca o seu refúgio no melhor amigo, ele busca o seu refúgio no Senhor. Ele é a sua morada fixa, ele é a sua base, o Senhor. Não é o dinheiro, não é aquilo que ele pode fazer com seu próprio braço, o Senhor é a força do justo. Você quer ser fortalecido pelo Senhor em tempos de adversidade? Você quer aprender a lidar bem com o processo da vida? Você quer conseguir passar pelas dificuldades e terminar bem, garantindo um futuro no Senhor? Pois o seu futuro só pode ser garantido pelo Senhor dos Exércitos. Só há futuro para aquele que planeja segundo a vontade do Senhor. Só há futuro para quem tem o Senhor como seu principal refúgio. Só há futuro para quem vive segundo a vontade do Senhor. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração através da nossa leitura. Então, que nós possamos ter esse tempo de aprendizado com alegria. Acreditem, eu aprendi muito hoje. E você? O que você vai fazer? Vai colocar em prática o que você está aprendendo na palavra? Porque a fé sem obras, como está aqui nesse livro, ela é morta. Se você quer agradar ao Senhor, só tem como pela fé. É esse o caminho. Então, que nós possamos viver todos os dias como justos, nos desviando do mal e nos deleitando no Senhor, confiando nos seus planos e fazendo aquilo que o agrada. Amém? Deus abençoe. Até a próxima aula.